Socos e pontapés. Discussão com o inquilino termina em pancadaria em Vila Velha. Um casal foi agredido por um lutador de jiu-jitsu. CPI dos guinchos ouve diretor do Detran. O presidente pediu auditoria num contrato de locação de terreno. Por mês, o órgão vai pagar quase R$180 mil. Imóvel onde funcionava uma igreja é motivo de preocupação para moradores. Uma jovem atacada por um maníaco quase foi violentada no local. Usuários de drogas também usam a estrutura. Bandido invade apartamento em Jardim da Penha. Os moradores dormiam. Na fuga, o criminoso bateu com o carro. Moradores e comerciantes pedem segurança. Motociclista morre, 4 pessoas ficam feridas em acidente na estrada que liga São Mateus a Nova Venécia. Ele brincava com a pipa quando na disputa cortou a linha do colega. O adolescente não gostou e matou o outro a tiros. Exame comprova. Ciclista que teria causado acidente na Rodovia do Sol, que matou 4 pessoas, fez uso de cocaína e bebida alcoólica. Mutirão da Solidariedade. Em Vila Velha, voluntários de várias partes do Brasil e até de fora se unem para oferecer apoio e atendimento médico de graça. A gente já volta. Olá, boa noite. Casal acusa lutador de agressão. Marido e mulher foram espancados pelo atleta e pela filha dele. A adolescente de 15 anos também é lutadora. A discussão começou por causa de um problema com o aluguel de um imóvel. Ele quebrou o nariz, machucou o olho e será submetido a uma cirurgia na perna. Ela ficou com o rosto deformado, levou 5 pontos na boca. E esse hematoma no braço é resultado de uma mordida. Estou muito machucada, com muita dor. O meu marido está muito humilhado, porque às vezes a pessoa pensa que ser homem é pegar e revidar, é dar um tiro e fazer aquilo. O homem é muito maior do que ele, tem quase 2 metros de altura, é lutador de jiu-jitsu, usa uma arte que para mim é uma defesa. O casal diz que ficou neste estado após ser agredido por um lutador de jiu-jitsu de 38 anos e pela filha do atleta. A adolescente tem 15 anos e também pratica o esporte. A menina pegou uma pá para me atingir. Aí eu segurei a pá e ele falou, ele me deu um murro. Aí quando eu tomei a pá dela, que eu joguei lá no meio da rua. Aí ele falou, finaliza ela que eu finalizo ele. Essa não teria sido a primeira vez que Adriana e o marido foram vítimas de pai e filha. Estes boletins de ocorrência foram registrados há menos de 10 dias. Até a filha do casal estaria recebendo ameaças da família do lutador. As agressões aconteceram no bairro Vila Nova, em Vila Velha. O lutador é inquilino do casal. Alugou o imóvel há cerca de um mês. O contrato ainda nem foi feito. O motivo das desavenças seria uma reforma feita na casa. O lutador teria combinado de descontar o dinheiro gasto das parcelas do aluguel. Seria em suaves prestações, isso ao longo de um ano. O material mais a mão de obra do pedreiro teria custado em torno de R$2 mil, mas as despesas não teriam sido comprovadas. O motivo foi um recibo que nós pedimos de uma reforma que ele fez e descontar por mês, como foi combinado no aluguel. E ele não quis dar o recibo do pedreiro e eu preciso fazer esse acerto de contas com os meus irmãos, porque a casa não é só minha. Após as agressões, a família do lutador teria sumido. Márcio, que trabalha como cinegrafista, precisou recusar um serviço. Ele mal consegue andar. Adriana diz que aprendeu uma lição. Nunca mais vai se deixar levar apenas por palavras doces. Por ele dizer que ele queria montar uma escolinha de jiu-jitsu para criança carente, tudo, eu achei que ele fosse uma boa pessoa. Que absurdo, hein? O marido de Adriana teve o nariz quebrado. Vai precisar também de colocar pinos no tornozelo. A polícia investiga o lutador. 4 pessoas ficaram feridas e uma morreu em um grave acidente no norte do estado. A batida foi na BR-381, que liga São Mateus a Nova Venécia. De acordo com testemunhas, um veículo invadiu a contramão e bateu de frente na motocicleta e no Fiat Uno, que vinham em sentido contrário. O motociclista morreu na hora e o motorista do Uno foi socorrido em estado grave. Outros 2 passageiros ficaram feridos, além do motorista que causou o acidente. Todos foram encaminhados para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Exame aponta a presença de álcool e cocaína no corpo de ciclista que teria provocado o acidente na Rodovia do Sol.
Na batida, 4 pessoas morreram, entre elas o ciclista. O acidente aconteceu no dia 28 de junho na Rodovia do Sol e tirou a vida dos jovens Bruno Raidan Gobi, de 24 anos, Jéssica Adriana Mendes da Cruz e Ricardo Piveta Corsini, de 21, e do ciclista Roberto Pereira da Silva, de 31 anos. 15 dias após a tragédia, um exame de sangue de uma das vítimas indica o que realmente pode ter acontecido naquela noite. A nossa produção conversou com o delegado Danilo Baiense, que por questões administrativas também apurou o caso. Ele teve acesso ao exame de sangue do ciclista Roberto Pereira da Silva. De acordo com o delegado, o resultado apontou que Roberto tinha álcool e cocaína no sangue. Na época, de acordo com testemunhas, o ciclista teria invadido a rodovia e surpreendido Bruno, que conduzia o veículo onde estavam a namorada, o cunhado e a irmã. Na tentativa de evitar o acidente, Bruno tentou desviar do ciclista, mas além de acabar atingindo Roberto, invadiu a contramão e bateu na viatura da Polícia Civil, que voltava de Guarapari com o corpo de uma mulher assassinada. Dessa tragédia, os policiais civis e a irmã de Bruno, Letícia Raidan Gobi, de 18 anos, sobreviveram. CPI dos guinchos ouve o diretor do Detran. O presidente da comissão pediu auditoria num novo contrato de locação de uma área na Serra. Essa é a segunda vez que o diretor do Detran é convocado a depor na CPI do guincho da Assembleia Legislativa. Fabiano Contarato falou sobre os contratos de credenciamento de pátios. Os atuais vencem até o fim do ano e não devem ser renovados. Nós estamos estudando para fazer uma licitação, aí sim, a empresa que ganhar é que vai ficar responsável por isso. Além disso, Contarato apresentou uma solução para os mais de 48 mil veículos apreendidos que estão sob a guarda do Estado. Para desafogar os pátios, o Detran fechou um contrato de locação de uma área na Serra, para onde os veículos serão levados. É uma oportunidade que a gente tem de tirar todos esses veículos que estão amontoados, empilhados de forma irregular dos demais pátios e organizar de forma eficiente. Mas isso por prazo de validade, ou seja, não há interesse, o Detran não tem interesse de perpetuar esses contratos de locação. Muito pelo contrário, o que nós pudermos fazer para adquirir, para ter um terreno próprio e nós mesmos administrarmos da forma mais eficiente, quem vai sair ganhando com isso é a sociedade. Mas o valor da locação não agradou os parlamentares da comissão de inquérito. O contrato prevê uma mensalidade de R$ 178 mil. Já foi solicitado hoje a auditoria, que mostra o absurdo desses contratos de quase R$ 200 mil por mês para aluguel de um terreno, que um contrato de 5 anos que dá quase 9 milhões. Que daria tranquilamente para comprar até 10 terrenos desses no município da Serra. Também foi discutida a transferência de responsabilidade de custódia dos veículos para os municípios que possuem guarda municipalizada, 7 em todo o estado. Outra alternativa para desafogar os pátios seriam os leilões. Nós colocamos para o diretor, ao invés de estar credenciando novos pátios e estar renovando os contratos, que ele foque nos leilões para que haja um esvaziamento dos pátios e também para que possa haver um retorno financeiro para o estado que está perdendo. Mas ao que parece, os leilões que não acontecem a tempo estão longe de acontecer. Os trâmites são muitos, ao contrário do número de funcionários que atuam na área de vistoria. Você imagine pegar 48 mil veículos que ficaram por anos depositados da forma como vem sendo feita, e agora como fazer para identificar cada um desses veículos, vistoriar, dar prazo de defesa para os proprietários, para aí sim fazer o leilão. A gente não pode ser afoito, atropelar, violar garantias constitucionais. Também estava previsto para hoje o depoimento das 2 proprietárias do pátio, que, de acordo com informações do Detran, mais arrecadou com essa questão dos guinchamentos. Elas não compareceram e, apesar de terem enviado um representante, essa pessoa não foi ouvida. A mesa reconvocou as 2 para que prestem esclarecimentos no próximo dia 10 de agosto, logo após o recesso parlamentar. Também serão convocados a depor na CPI do guincho os prefeitos de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, além de todos os diretores do Detran que assinaram os contratos em questão. Brincadeira de pipa termina em morte. Um adolescente cortou a linha de um colega e acabou morto a tiros. Uma brincadeira teria motivado o crime. O adolescente de 17 anos teria cortado a pipa de outro menor.
Para se vingar, o rapaz que estava armado teria atirado contra a vítima. Alisson dos Santos Pereira levou 4 tiros. Alisson morava em Felrosa, mas o crime aconteceu no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Foi dentro deste terreno que pertence ao governo federal. Na área estão sendo construídas casas populares. Segundo testemunhas, é comum crianças soltarem pipa no local. A polícia trabalha com outras linhas de investigação. Existe a suspeita de que a morte esteja relacionada ao tráfico de drogas. No fim da tarde, a polícia fez buscas na região. Um imóvel onde funcionava uma igreja está deixando moradores com medo. Uma jovem quase foi violentada no local. A frente da igreja está toda pinchada, os vidros quebrados e o terreno tomado pelo mato. Os portões foram levados e qualquer um pode entrar. Tem alguns elementos que se aproveitam da situação e fica lá nos fundos usando droga. E por umas 2 vezes a gente percebeu o elemento tentando arrastar uma adolescente para lá, certamente para tentar estrupá-la, né? Mas foi impedido pelos moradores que passavam na hora. O imóvel fica na rua 36, no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Lá dentro estão os bancos e o púlpito usado nos cultos. De acordo com os moradores, a igreja chegou a funcionar durante 8 anos, mas o pastor que era responsável pelo templo morreu. Outros 2 pastores chegaram a assumir a responsabilidade pela congregação, mas depois de 2 anos de funcionamento, preferiram fechar de vez a igreja. E segundo os moradores, já são 10 anos de portas fechadas. Quem mora na mesma rua diz que tem medo de passar por perto, principalmente durante a noite. Eu fico com medo, né? Porque é só eu e minha filha, ela é deficiente. Os moradores afirmam ainda que outras congregações já demonstraram interesse pelo imóvel. Comerciantes do bairro também tentaram comprar a igreja, mas segundo eles, o proprietário não vende. Por isso, quem se sente prejudicado faz um apelo. Que o proprietário, o verdadeiro dono, tome uma posição, tome uma providência urgente com isso aí. Do jeito que tá, prejudica muito aí, até para quem passa aqui à noite, né? Principalmente à noite. Prejudica, porque você vai passar na calçada, você não sabe quem está do outro lado ali. Então é risco, muito risco. O responsável pela igreja disse que no próximo dia 25 será feito um mutirão para reformar o local, mas está trabalhando para que novos portões sejam instalados antes. O coordenador de postura da prefeitura vai enviar uma equipe para verificar a situação. Bandidos invadem apartamento enquanto uma família dormia. Foi em Jardim da Penha, na capital. Moradores e comerciantes estão assustados com a onda de violência na região. A solução que muitos comerciantes de Jardim da Penha em Vitória encontraram para tentar driblar a insegurança foi essa: trabalhar com as portas trancadas. Todas as 9 lojas desta galeria só funcionam assim, na base da chave. A gente não tem segurança, então a forma que a gente viu de ter uma segurança maior é trabalhar com as portas fechadas. Assim que chega o cliente, a gente pede desculpa e abre a porta. E mesmo assim, a maioria tem medo de fazer um pré-julgamento errado dos clientes. É que os criminosos estão cada vez mais espertos. O que surpreende, né, que a gente tem todo aquele preconceito do que quem é que possa fazer um assalto, né? E não, vem pessoas de terno, bem arrumada e assaltam. Foi assim que este homem assaltou uma padaria no bairro este domingo. Bem vestido, educado e sutil, ele saiu de lá com uma sacola de pães e todo o dinheiro do caixa. Nem se importou com as 36 câmeras espalhadas pelo estabelecimento. E não são só os comerciantes que estão reféns da criminalidade por aqui, não. No último fim de semana, um apartamento aqui de Jardim da Penha foi invadido e roubado enquanto os donos dormiam. E os bandidos, que na ocasião levaram até a chave do carro da vítima, tiveram a audácia de voltar ao local do crime na madrugada de domingo para levar o veículo. A vítima chamou a polícia e foi atrás do criminoso, mas o bandido só parou depois de bater com o veículo. A polícia fez a perseguição e conseguiram pegar, prender um, o outro conseguiu fugir. Apesar das inúmeras demandas a respeito da insegurança no bairro, tudo que os moradores conseguiram até hoje foram promessas. Cada vez mais ocorrem assaltos aqui no bairro, celular,
carro, sequestro, roubo dentro de casa, né? Isso tudo já virou normal, a gente já convive com isso, depredação ao patrimônio, pichação. Sobre o reforço no policiamento do bairro, a polícia afirma que conta com a colaboração dos moradores no apontamento de falhas do efetivo. É preciso entender que Jardim da Penha, no mesmo período de junho de 2015, comparado com junho de 2014, houve uma redução de 20% dos crimes contra o patrimônio. Agora, temos uma problemática que é do Brasil todo, que é a discussão que deve haver sobre a legislação penal brasileira. Nós estamos falando de pessoas como esse da padaria que não tem a menor preocupação de estampar o seu rosto diante de uma câmera. Ou seja, ele tem a sensação da impunidade muito presente, que isso não vai dar em nada. Esses 10 primeiros dias foram 261 operações da Polícia Militar em Vitória. Estamos falando aí de mais de 500 veículos vistoriados, 2.000 pessoas abordadas, 7 apreensões de arma de fogo, 25 veículos recuperados. Então a nossa parte nós temos feito. A Polícia Rodoviária Federal está de olho em quem anda acima da velocidade permitida, e isso inclui os motociclistas. Vários flagrantes foram feitos na BR-262 em Domingos Martins no fim de semana. 85 motociclistas foram autuados por excesso de velocidade. No total, 7 pessoas foram detidas por crime de trânsito. Um mutirão de solidariedade que reúne vários voluntários de todo o Brasil e até de fora do país. A aula na Escola Municipal Deolindo Perim tem sido bem diferente esses dias. Tem unido moradores das regiões de bairros como Ilha da Jussara e Ulisses Guimarães, em Vila Velha, a voluntários de diversas partes do país e até do exterior, no mutirão de assistência social. Essas 3 amigas, por exemplo, são argentinas. As irmãs Estefânia e Paula venderam pães e bolos por 5 meses para financiar a viagem até aqui. Muito bonito, me encanta, maravilhoso. Me gusta muito, ajudar a gente. Em cada sala de aula, são 16 ao todo, a lição que fica é da preocupação com o próximo. O atendimento vai de médico, estético, jurídico e psicológico. O trabalho é de uma ONG, a Bom Samaritano, da Igreja Adventista em Reforma, e tem avançado por gerações. Nesta escola, esta sala aqui, pertence ao 3º ano, tanto de manhã como à tarde. Mas hoje aqui dentro, o que se aprende nesta sala de aula é solidariedade. É um aprendizado que vai passando de pai para filho. Como nesse caso aqui, seu Demétrio é dentista e o filho dele, o Carlos Henrique, também é dentista. E assim como o pai, voluntário nesta obra social. Vamos interromper um pouquinho aqui o seu Demétrio. A senhora me permite um instantinho? Só para saber o seguinte, seu Demétrio. Uma lição que se aprende e se passa de geração em geração? Sim. A gente entende que a nossa missão aqui na Terra é servir ao próximo. E então a gente vem nesse trabalho e os filhos vão seguindo o exemplo. O trabalho começou domingo e já superou as expectativas de atendimento. Nós esperávamos aí atender umas 300 pessoas, vieram 652, então bem mais do que a gente esperava. Se a pessoa vem até aqui, ele não consegue ser atendido pelo dentista, ele pode passar com um dos nossos terapeutas, ele pode fazer artesanato, pode fazer, quem sabe, alguma outra atividade. Eu acho que viagem ele não vai perder. E o trabalho voluntário também envolve as crianças. Este grupo, por exemplo, aprende a cantar. Essa canção é pra você, é pra você, é pra você, é pra... E a surpresa, eu e o cinegrafista Alex Nepomuceno acabamos por receber um pouco deste amor que envolve tanta solidariedade. Os serviços são oferecidos na Escola Municipal Deolindo Perim, em Ulisses Guimarães, Vila Velha. O atendimento vai até a próxima quarta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde. E a seguir, acidente em Guarapari deixa 3 feridos. A gente já volta. 3 pessoas ficaram feridas em um acidente em Amarelos, Guarapari. A batida envolveu 3 veículos. O Citroën, que seguia no sentido norte da rodovia, invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido sul. O caminhão acabou atingindo uma Kombi.
Uma das vítimas ficou presa às ferragens. Os feridos foram socorridos e levados para hospitais da Grande Vitória. A gente fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.